O Brasil está virando uma página ruim de sua história e enfrentando a corrupção com coragem e ousadia. O nosso homenageado é um dos principais protagonistas desse capítulo, conduzido com destemor e de maneira exemplar os processos decorrentes da Operação Lava Jato. A sua conduta resgata a credibilidade da justiça de primeiro grau e inspira os nossos jovens. O Brasileiro do Ano pela revista Isto É mostra que podemos e devemos acreditar no país. Devemos e podemos acreditar no nosso povo e voltar a sentir orgulho dessa nação. Parabéns, juiz Sérgio Moro. Boa noite a todos. Gostaria de inicialmente cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da República, Michel Temer, a pessoa de quem tomo a liberdade de cumprimentar todas as demais autoridades presentes. Gostaria também aqui de render as minhas homenagens ao senhor Domingos Albuzaray, que infelizmente não está mais conosco, mas nós vimos o seu exemplo, como o seu exemplo reflete a importância dessa revista, dessa editora, esse legado que ele deixou. Eu gostaria de agradecer a gentil homenagem que a editora 3 está realizando. Tomo a liberdade de agradecer na pessoa do senhor Caco Albuzaray e também na pessoa do jornalista Germano Oliveira, que foi o portador da notícia e do convite para minha pessoa. Gostaria de parabenizar todos os demais homenageados nessa noite. É uma honra estar sendo agraciado juntamente com todos os senhores e senhoras. São histórias diversas, mas histórias que revelam superação, iniciativa, criatividade, sensibilidade social. E tomo a liberdade de nominar, homenageando a todos, ou em particular o João Paulo, que fez aqui um belo discurso e representa o futuro, né, do Brasil. Acho que, dentre todas as homenagens, gostaria de agradecer um agradecimento pessoal à minha esposa aqui presente, a Rosângela Wolff Moro, uma carreira profissional distinta. Sou juiz, na verdade, desde 1992 e o trabalho nunca foi muito fácil. Nesse trabalho tive vários casos complexos envolvendo, nós pensamos nesses grandes casos de corrupção, mas tive grandes casos envolvendo criminosos violentos, perigosos, grandes traficantes. E embora isso não seja algo diferente do que fazem vários outros juízes, policiais ou promotores, isso traz um peso, evidentemente, para a família, e eu sempre pude contar com muita satisfação com o apoio da minha família, em especial da minha esposa. Muito obrigado, amo verdadeiramente você, prazer estar aqui. Pela sua. Esse prêmio carrega uma certa injustiça, porque esse trabalho mais recente contra a corrupção não é um trabalho individual, não é um mérito meu, é um mérito institucional, não só do Poder Judiciário, mas igualmente do Ministério Público e da Polícia, notadamente da Polícia Federal, e também de órgãos auxiliares que vêm prestando um magnífico trabalho, como a Receita Federal. Nessa linha, e tomando aqui a liberdade, eu gostaria de nominar em especial, e aqui cometendo grandes omissões, porque não é possível nominar todas as pessoas, mas eu gostaria de homenagear, no momento recebendo esse prêmio, outros
magistrados do Poder Judiciário que vem se destacando nesse trabalho em várias instâncias, como o desembargador federal João Pedro Gebel Neto, o ministro Félix Fischer do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal e, em especial também, mais uma vez, com escusas, as graves omissões nesse elenco, os juízes federais Marcelo Bretas e Valisley de Oliveira, que fazem um magnífico trabalho no Rio de Janeiro e igualmente em Brasília. Por fim, cumprimentar a todos da plateia, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui, uma honra estar falando, tendo essa oportunidade para falar com todos os senhores e senhoras. Uma última homenagem muito necessária. Rememoro que esse ano não foi um ano que começou de uma maneira totalmente positiva. Em janeiro desse ano, houve um acidente trágico que vitimou o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. O ministro Teori Zavascki, eu confesso, eu não tinha um relacionamento pessoal com ele próximo, mas ele conduzia esses processos da chamada Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e conduzia com muita eficiência, com muita coragem, também um trabalho coletivo da instituição, mas ele foi o relator de decisões muito significativas, entre elas a prisão em flagrante de um senador da República pela primeira vez, flagrado cometendo um crime, buscando evitar que um diretor da Petrobras realizasse uma colaboração premiada. Também ele responsável por uma decisão de afastamento de um ex-presidente da Câmara que visivelmente abusava do seu poder para evitar que suas responsabilidades fossem apuradas. Foi um momento muito trágico. Eu fui ao funeral do ministro Teori Zavascki com o objetivo de honrar a memória e confortar da maneira como poderia os seus familiares, mas especialmente com a intenção de realizar uma promessa que buscaria defender o legado do ministro Teori Zavascki, essa ousadia, essa segurança, essas decisões que fizeram história, ainda que ele tenha permanecido um período relativamente curto como ministro do Supremo Tribunal Federal. Em especial, farei referência a uma decisão dele que reputo especialmente importante, mas em breve. Um pouco sobre a Operação Lava Jato, muito rapidamente. Não há condições aqui de enumerar todos os fatos, mas essa operação iniciou de uma maneira ostensiva por volta de 2014. Hoje são cerca de 67 acusações em primeira instância. O Ministério Público optou por realizar essas acusações separadas. Há vários casos pendentes, mas cerca de 37 casos foram julgados, com cerca de 113 pessoas condenadas por corrupção e lavagem de dinheiro. Mais do que os números, o importante é constatar que, de uma maneira pouco previsível, pessoas que se reputavam invulneráveis, poderosas, imunes à ação da justiça, responderam a processos. Muitas foram condenadas, muitas respondem, já cumprem pena de prisão. Isso foi um rompimento de uma tradição de impunidade de crimes praticados por poderosos, que veio na esteira do precedente do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470 e nos dá esperança de que seja uma mudança perene na história da administração da justiça no Brasil. O caso, mais do que também os números, ele revelou, considerando os casos já julgados, que teria havido uma verdadeira captura do Estado, ou em particular uma captura da Petrobras para enriquecimento ilícito de empresários, para enriquecimento ilícito de políticos, para enriquecimento ilícito de agentes da Petrobras
notadamente executivos do alto escalão, em algo que nós chamamos não casos isolados de corrupção, não vários casos de corrupção, mas um verdadeiro sistema de corrupção, algo extremamente assustador e de necessária superação. Não obstante, esses casos julgados revelam que é possível agir contra a corrupção de maneira exitosa. Esses casos nos dão esperança, mas eu vou tomar a liberdade de repetir algo que eu tenho dito com grande frequência. A ação firme da justiça, e aqui eu me refiro não só do judiciário, mas igualmente do Ministério Público e da polícia, é uma condição necessária para a superação da corrupção sistêmica. A corrupção e a impunidade, elas caminham juntas, e a impunidade serve como incentivo à continuidade dessas práticas corruptas. Mas embora a justiça, o funcionamento efetivo da justiça seja uma condição necessária para a superação da corrupção, ela não é uma condição suficiente. São necessárias reformas mais gerais, são necessárias mudanças de práticas administrativas, mudanças legislativas, para diminuir incentivos e oportunidades da prática de corrupção. Não há um melhor momento do que o atual, seja o presente momento, seja nas eleições vindouras, para que a sociedade brasileira, para que a opinião pública, para que as nossas lideranças políticas discutam essas questões. Afinal de contas, nós não vivenciamos nos últimos anos apenas uma grave recessão, mas sim nós testemunhamos casos de corrupção que passavam antes apenas pela nossa imaginação. E é necessário, além da ação da justiça, a adoção de políticas públicas que levem à superação dessa questão. E aqui eu tomaria a liberdade de mencionar algumas sugestões concretas para a superação da corrupção sistêmica. Primeiro momento, não são aceitáveis retrocessos. Como um dos grandes legados do ministro Teori Zavascki, encontra-se um precedente do Supremo Tribunal Federal, em 2016, do qual ele foi relator, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu que, a partir de uma condenação criminal por uma corte de apelação, desde logo poder-se-ia operar a execução da pena. Isso no nosso sistema judiciário, extremamente moroso, em que muitas vezes processos envolvendo crimes complexos contra as pessoas poderosas nunca chegavam ao fim. Isso foi uma verdadeira revolução. Eu diria que esse deveria ser considerado um ponto de não retorno. Embora essa seja uma questão que se encontra nas mãos do Supremo Tribunal Federal, houve algumas afirmações de uma possibilidade de revisão desse julgado. Acho que é muito prematuro que se afirme isso. Não creio que o Supremo Tribunal Federal, com a sensibilidade que tem para esses casos de corrupção, vai de fato mudar esse precedente. Mas eu diria que mais que uma questão de justiça, é uma questão também de política de Estado. Espero que não só nas próximas eleições, mas o próprio atual governo federal, e tomando a liberdade, senhor presidente, que incentive, utilize o seu poder, respeitando evidentemente a independência do Supremo Tribunal Federal, para influenciá-lo de forma a não alterar esse precedente. O governo federal tem um grande poder e uma grande influência e pode utilizar isso, pois se houver a mudança para a situação anterior, de fato isso seria um grave retrocesso. Então, se pode trabalhar junto ao Supremo Tribunal Federal para influenciá-lo positivamente, para que ele não altere esse precedente. Também é necessário a revisão do Instituto, do chamado foro privilegiado. Primeiro porque ele é contrário a um princípio fundamental da democracia, do princípio do tratamento igual. Todas as pessoas devem ser tratadas como livres e iguais perante a lei.
não se justificam privilégios concedidos às autoridades mais poderosas. Por melhores que sejam as intenções, por mais competentes que sejam os ministros dos tribunais superiores, a lição histórica prática é que processos, ações penais originárias que tramitam perante os tribunais superiores, por conta da sobrecarga desses tribunais, eles tramitam lentamente. Diante dessa constatação, desse diagnóstico, que é um diagnóstico relativamente óbvio, seria relevante ou a eliminação completa ou a redução significativa do foro privilegiado. Se for o caso, a manutenção desse foro para os presidentes dos poderes, mas não se justifica que nós tenhamos, segundo até algumas estimativas, dezenas de milhares de autoridades públicas com foro privilegiado. Eu falo isso com bastante conforto. Eu, como juiz, também sou detentor desse foro privilegiado e eu não vejo nenhum problema em que ele seja retirado dos juízes. Não quero esse privilégio para mim. É preciso fortalecer a Polícia Federal com investimentos, recursos, não só financeiros, mas também recursos humanos. E aqui pedindo vênia ao ministro Henrique Meirelles, que faz um magnífico trabalho na economia e existe todo um esforço fiscal, mas me parece que alguns investimentos são necessários para o refortalecimento da Polícia Federal. O investimento da atuação do Estado contra a corrupção traz seus frutos. Na próxima quinta-feira haverá uma cerimônia em Curitiba, na qual serão devolvidos à Petrobras recursos recuperados nesses casos criminais da ordem de mais de 600 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos da Petrobras e que foram retirados. A eles se somam quase 300 milhões de reais que já foram repassados no passado. Então, investir no combate à corrupção é algo que leva à economia. E são necessárias, a meu ver, há que se pensar políticas de Estado que reduzam oportunidades, incentivos à corrupção, diminuindo práticas, por exemplo, como loteamento político de cargos públicos, diminuindo cargos em comissão, reformando os nossos tribunais de contas, também muitas vezes sujeitos a essa espécie de loteamento político. Nós estamos em uma democracia, não existe nenhum problema insuperável, nós enfrentamos problemas muito maiores no passado, nós enfrentamos regimes governamentais que suprimiram as nossas liberdades, nós enfrentamos a hiperinflação, nós adotamos políticas públicas que reduziram significativamente a pobreza no Brasil e nos últimos anos políticas públicas que enfrentaram com êxito a essa grave recessão que nós passamos agora. A corrupção sistêmica é apenas mais um desses males e desde que haja vontade política não somente do judiciário, não somente dos órgãos que gravitam em torno da justiça criminal, não somente da imprensa e da opinião pública, igualmente de todos os nossos representantes eleitos e governantes, desde que haja vontade política, nós podemos superar esse problema. Em 1903, um presidente norte-americano chamado Theodore Roosevelt se destacou entre várias outras ações por defender uma atuação forte contra a corrupção, fez um discurso perante o Congresso, no qual ele criticou incisivamente a prática da corrupção. E eu vou me permitir aqui apenas a leitura de um trecho final que me parece que deve refletir o espírito público que deveria dominar todos nós no que se refere ao enfrentamento
da corrupção. Abrindo aspas. A exposição e a punição da corrupção pública são uma honra para uma nação, não uma desgraça. A vergonha reside na tolerância, não na correção. Nenhuma cidade ou estado, muito menos a nação, pode ser ofendida pela aplicação da lei. Se nós falharmos em dar tudo o que temos para expulsar a corrupção, nós não podemos escapar de nossa parcela de responsabilidade pela culpa. A meu ver, essa é uma frase que deveria ser mantida e guardada e memorizada por todo brasileiro. Se nós falharmos em dar tudo o que temos para expulsar a corrupção, nós não poderemos escapar de nossa parcela de responsabilidade pela culpa. O primeiro requisito para uma democracia bem-sucedida é a aplicação da lei, sem vacilos e a eliminação da corrupção. Muito obrigado pela atenção de todos. Parabéns, juiz Sérgio Moreira.